dia, que bom ter você aqui com a gente nessa manhã. Estamos no ar pela KTV e também no YouTube. Em mais um programa, eu estou aqui no estúdio em boa companhia. Professor Celso, muito bom dia ao senhor. Bom dia, Antonella, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos aos assuntos do Agrofag desse domingo, 25 de maio. Olha só. No oeste do Paraná, uma fruta vem ganhando espaço nos pomares da agricultura familiar. É o maracujá. 2 vezes por dia, a dona Marli passa aqui para colher o maracujá, uma de manhã e outra à tarde. Agora, para saber quando que esse maracujá está no ponto, como que faz? Tipo esse aqui, ó, ele tá no ponto. Amarelinho. Ou quando ele cai no chão também. Esse é o ponto ideal, Esse então? é o ponto ideal. A variedade desenvolvida pelo IDR dá frutos que chegam a pesar quase meio quilo de pura polpa. No estado do Tocantins, as lavouras de mandioca estão sendo atacadas por uma praga conhecida como mosca das galhas. A pesquisa está utilizando vespas para o controle das lagartas da espiga do milho. A versatilidade dos girassóis, que além da produção de óleo, podem ser usados como plantas ornamentais. Pesquisadora da Embrapa ganha prêmio mundial da alimentação. E o Agrofag traz uma cobertura especial sobre a gripe aviária no Brasil. Você vai ver como o setor da avicultura se uniu para enfrentar o foco da doença e garantir o país como líder mundial na exportação de carne de frango. Professor Celso, o senhor gosta de maracujá? Adoro, principalmente mousse de maracujá, é ótimo. Eu também adoro, é muito bom, né? Isso aí. Então, professor, o Brasil é o maior produtor mundial de maracujás. Os estados do Nordeste, a Bahia e o Ceará são os que mais produzem. E aqui na região oeste do Paraná também tem agricultores que cultivam essa fruta. É o caso da dona Marli. Ela foi incentivada pelos técnicos do IDR Paraná. Confira. Nesta propriedade rural em Braganey, no oeste do Paraná, são 17 hectares de terra, sendo a maior parte arrendada para o cultivo de grãos. No entanto, uma área de 4 hectares foi reservada para o plantio diversificado. Entre as culturas cultivadas estão o tomate, mandioca, couve-flor, brócolis e abobrinha. A mais recente aposta é uma plantação de maracujá, em uma área de 800 metros quadrados. O sistema de plantio adotado é o de espaldeiras. O espaçamento entre linhas é de 3 metros, com 2 metros entre cada planta. A altura padrão das estruturas é de 1,80 m. Quem cuida diariamente do cultivo é a agricultora dona Marli. Eu decidi aqui era uma área perdida, pode-se falar, que nunca deu nada. Aí o Luizão falou para plantar desse projeto aí, eu aceitei, para ver o que dava, né? E não me arrependi. É interessante comentar que, no caso, não tinha nenhuma noção de como que era esse cultivo, aprendeu tudo com... Tudo com ele, ele não sabia nada. O Luizão, a quem dona Marli se refere, é o Luiz Retcheski, engenheiro agrônomo do IDR. É ele quem acompanha de perto o desenvolvimento do cultivo, orientando dona Marli em todas as etapas, do plantio à colheita. Nós começamos aqui na região com um projeto de fruticultura, incluindo algumas culturas que são aquelas mais fáceis do produtor absorver conhecimento, que é a cultura da banana e do maracujá. Então nós iniciamos o projeto do maracujá aqui no município de Braganey e também no município de Cafelândia. Hoje nós temos 6 produtores já produzindo maracujá, numa área aí de aproximadamente 5.000 metros quadrados e todos com a intenção de ampliar o cultivo. A variedade escolhida para a região foi a IPR Luz da Manhã, a primeira a cultivar de maracujá desenvolvida pelo IDR Paraná. Essa variedade Luz da Manhã, IPR Luz da Manhã, ele é na verdade o resultado de um cruzamento de 8 variedades diferentes. Então a gente conseguiu colocar um pouco de características benéficas de cada uma dessas variedades em uma variedade só. Então é uma planta que ela tem uma boa produtividade em ambientes com uma temperatura um pouquinho mais baixa, que é o caso aqui da nossa região.
em relação ao norte do estado, por exemplo. Ela tem uma capacidade de resistência a pragas e doenças muito boa, tem um rendimento de produção muito bom, ela chega a produzir aí até 40 toneladas por hectare. Também tem um bom rendimento de polpa, mais ou menos aí em torno de 1/3 do peso dela é praticamente polpa da fruta. Então ela tem uma dupla aptidão, tanto para o consumo in natura quanto para a indústria. Como que funciona o ciclo de produção do maracujá? Ele inicia no mês de maio com a produção das mudas, tá? Então chega no mês de agosto, setembro, que é a época do transplantio, a gente já está com a muda alta, ao redor de mais ou menos 1,60 metros de altura. Com essas mudas, a gente chama de mudão, elas são levadas a campo, são plantadas num local onde já tem uma estrutura de condução adequada. Ela vai ser conduzida normalmente em torno de 5 a 6 meses para ela começar a florescer. Nesse tempo ela vai florescer, a partir do florescimento em torno de 90 dias até a colheita. Então, aqui para as nossas condições, se a gente conseguir plantar ela no mês de agosto e não tiver mais frio, a gente vai ter o início do florescimento lá pelo mês de outubro, comecinho de novembro, e a produção, lá, o pico da produção vai se concentrar no mês de março e abril. Hoje, 6 meses após o plantio, Dona Marli já está colhendo os frutos do trabalho. 2 vezes por dia, a Dona Marli passa aqui para colher o maracujá, uma de manhã e outra à tarde. Agora, para saber quando que esse maracujá está no ponto, como que faz? Tipo esse aqui, ó, ele tá no ponto. Amarelinho. Ou quando ele cai no chão também. Esse é o ponto ideal, Esse então? é o ponto ideal. E quando está no chão também? Também, que tá no chão, ele já tá bom. Quando está no ponto, ele já vai caindo. Vai caindo. Então vamos ajudar aqui, Dona Marli, porque a produção desse ano tá boa, né? Tá boa, tá ótima. Aí, olha só. Para manter a qualidade do fruto por mais tempo nas prateleiras, Dona Marli deixa um pedacinho do cabinho do maracujá. Segundo ela, essa técnica ajuda na conservação. A boa produtividade do pomar é resultado da dedicação da produtora e do manejo correto, seguindo todas as orientações repassadas pelo IDR. Entre os cuidados estão a escolha da variedade adequada, a correção e adubação do solo e o uso de plantas de cobertura, como trigo mourisco no verão e aveia no inverno. Com esses cuidados, o ciclo da planta pode ser estendido por mais de um ano, evitando replantios. E agora a gente já prepara para a entrada do inverno, já diminui um pouquinho a quantidade de adubo, a planta vai entrar no inverno. Se não tiver uma geada muito forte, ela vai sobreviver, a gente entra com uma poda e novamente ela começa a brotar no mês de agosto. Aí a gente não precisa fazer o replantio dela. Ela vai começar a brotar e nessa primeira brotação ela já vai começar a florescer. Então no segundo ano do maracujá, se a gente não teve problema com doenças, a gente consegue puxar um pouquinho para trás o ciclo de produção dele. Então ele vai ter uma janela muito maior de produção. E isso é bom para o produtor porque ele vai ter maracujá disponível em diferentes épocas do ano com diferentes preços. É bom para o mercado também. Outro fator essencial para a produção do maracujá é a polinização. A responsável natural por esse processo é a abelha mamangava, que devido à sua estrutura corporal, consegue transportar o pólen entre as flores. Quando a mamangava gira na flor para buscar o néctar, ela acaba passando o pólen de outras flores que ela coletou, acaba passando no estigma da flor que ela está e acaba ocorrendo a fecundação. Então a gente pode ver na flor do maracujá bem claramente aqui todas as estruturas, a parte masculina, que é a antera, a parte feminina, que é o estigma, e aqui no meio a gente tem o ovário da flor, que após a fecundação é o que vai dar origem ao fruto do maracujá. Mas em produção de grande escala, a abelha mamangava não dá conta de polinizar e é preciso da ajuda manual. Pensando em termos de percentual de eficiência, a mamangava ela tem uma eficiência de polinização ao redor dos 20%, enquanto que com a polinização manual a gente consegue jogar esse percentual para ao redor de 70%. E isso aumenta, dobra, praticamente triplica a produção do maracujá. A média de produtividade por planta é de 20 quilos de maracujá. Toda a produção é vendida in natura, em mercados de Braganey, Cascavel e região. Após a colheita, os frutos são classificados. Aqui, na balança, Dona Marli mostra a média de tamanho dos maracujás colhidos. O fruto pesa quase meio quilo. Ao cortar, é possível comprovar que além do tamanho, também tem conteúdo.
quase 200 gramas de polpa, 43% do peso total, o que comprova a qualidade da variedade. É maior e bastante polpa também, né? Esse aqui eu vendia R$10 o quilo. Já paga a produção? Já. E no caso, a senhora vai continuar trabalhando, continuar fazendo plantio? Vou continuar. Eu pretendo lá para baixo da represa fazer lá. Um pedaço maior, talvez. Professora, então a gente acompanhou aí, né, um pouco do trabalho da Marli, que interessante. Então, ela agora cultivando o maracujá também na propriedade. É a diversificação, né? Quer dizer, mais uma cultura, né? Para ter renda, né? É muito importante isso daí, você diversificar numa pequena propriedade. Exatamente. O maracujá dando certo por aqui na nossa região. Vai dar certo com certeza. É isso mesmo. E agora vamos falar de pesquisa. A Pioneer está fazendo um estudo que busca melhorar o controle das lagartas da espiga do milho. E a técnica utilizada é a introdução de vespas nas lavouras. Olha só. Nesta área rural de 1 hectare, em Cascavel, a empresa Pioneer está realizando uma pesquisa com foco no controle da lagarta da espiga do milho, uma das pragas mais agressivas da cultura, que pode atingir até 96% das espigas, comprometendo o enchimento de grãos e reduzindo a produtividade. A proposta da empresa foi usar o controle biológico com soltura de microvespas, da espécie Trichogramma, que parasitam os ovos da lagarta e impedem seu desenvolvimento. A aplicação foi feita há 30 dias. As vespinhas, ela vem em umas cartelinhas, né? Essas cartelinhas ali têm vários ovos, tem uma viabilidade entre 70% e 80% desses ovos vão se tornar vespinhas. Depois que a gente fez essa aplicação, aproximadamente dois dias, mais ou menos, esses ovos vão eclodir, vai sair essa microvespinha, e essa microvespinha ela vai buscar os ovos da helicoverpa, da lagarta da espiga, fazendo uma colonização, ou seja, ela vai pegar, vai fazer a fecundação, ou seja, vai colocar ovos dentro desses ovos aí, matando a viabilidade de se tornar uma lagarta. Agora, o pesquisador voltou à lavoura para acompanhar a evolução do experimento. Nossa equipe acompanhou o monitoramento. Então, o dano da lagarta da espiga, que é a Helicoverpa zé, ela começa quando a mariposa, que é a fase adulta da lagarta da espiga, ela chega nos estigmas, né, os famosos cabelinhos, né, da espiga, né, logo no início da emissão, e faz a oposição, colocando mais ou menos em torno de 12 a 15 ovos por planta. Esses ovos, mais ou menos a viabilidade, dali 2, 3 dias já eclode uma pequena lagarta no primeiro instar. Ela pode danificar os cabelos aqui, que se chama estilo estigma, cortando e aí gerando futuramente uma falha de granação. Mas geralmente a lagarta, logo que ela eclode, ela acaba entrando para dentro da espiga, ocasionando futuramente danos como a gente está observando aqui. Geralmente é na ponta da espiga, né? Comendo os grãos na fase desde inicial, né? Fase bolha ali, que no estágio fenológico do milho seria R2 até R5, que é até o final da fase leitosa do grão, né? A lagarta da espiga ataca a planta logo após o início da formação da espiga e se alimenta dos grãos ainda em formação, causando falhas de granação e perdas. O ataque também favorece a entrada de umidade e de micro-organismos, criando um ambiente propício à contaminação por fungos. Com isso, aumenta o índice de grãos ardidos e podres, o que vai gerar desconto no momento da entrega nos armazéns. Então a ideia nossa aqui é quantificar o dano de espiga, ver a incidência, ver quantas espigas tem a presença da lagarta e quantificar a severidade de cada espiga, quantos centímetros quadrados essa lagarta causou de dano, né? E depois a gente vai fazer a amostragem, vamos colher, quantificar para tentar ter uma base aí de perda de produtividade, né? O resultado final da pesquisa deve sair em alguns meses, após a colheita e análise. Segundo o André, representante comercial da Pioneer, é essencial buscar métodos de controle mais eficientes e sustentáveis, diante da alta pressão da praga nesta safrinha. A Pioneer ela busca trazer soluções
para amenizar o dano que essa praga vem causando. Devido à sua importância que a cultura tem para a segunda safra, é mais uma atividade que ele desenvolve para trazer rentabilidade para ele. E o grande objetivo da Pioneer o que é? Além dela ter híbridos que têm uma boa tolerância, tem uma boa performance em cima das principais pragas, e quando você precisa fazer um manejo diferenciado, que ela tenha as melhores soluções e essas soluções sejam efetivas e transforme isso em boa rentabilidade para o agricultor. Muito bem. E professor Celso, as vespas não são uma novidade no controle de pragas aí das lavouras, né? Não, há tempos atrás, né, na década de 80, existia vespa para controlar determinadas pragas em determinadas espécies, né, que se plantavam. Mas eu acho que o uso contínuo, né, de inseticidas, a turma esqueceu um pouco, né? Então é um dos controles e ele está voltando com muita força agora. É lógico que se você usar o controle natural, né, que no caso da vespa, né, você tem impacto ambiental menor, rentabilidade maior para o agricultor. A saúde da agricultura sai, né? Perfeito. Alternativa de biocontrole, então. Biocontroles. Isso aí. Os girassóis podem ser usados como plantas ornamentais e as sementes para a produção de óleos. A Isa é quem tem as informações. Acompanhe. O girassol é uma cultura de ciclo curto, adaptada a diversas regiões do Brasil. Com destaque para o Cerrado e o sul do país, essa planta oleaginosa é valorizada tanto pela produção de grãos quanto pelo seu uso ornamental e na floricultura. O girassol tem conquistado espaço importante na floricultura brasileira, especialmente entre pequenos produtores. Seu porte imponente, cores vibrantes e apelo estético fazem dele uma das flores mais vendidas em floriculturas, sendo muito procurado para buquês, arranjos, eventos e decorações de ambientes. Para o produtor rural que deseja diversificar a produção ou atuar no setor ornamental, o girassol representa uma excelente oportunidade de negócio, com ciclo curto, baixo custo inicial e alta demanda. Para quem quer produzir e investir em girassol ornamental, deve-se priorizar cultivares específicas para corte, que apresentam hastes firmes, flores de tamanho ideal e boa durabilidade pós-colheita. Embora o plantio principal seja de agosto a novembro, aqui no sul pode ser realizado o plantio complementar até fevereiro, com colheitas que vão de outubro a abril e pico de florescimento entre novembro e março, período de maior demanda para festas e eventos. A colheita deve ser feita preferencialmente nas primeiras horas da manhã, quando a flor está parcialmente aberta. Isso aumenta sua longevidade. Após a colheita, é importante manter as hastes em água limpa e em ambiente fresco, para preservar a qualidade até a entrega ao mercado. A produção pode ser realizada em campo aberto ou em estufas, dependendo do nível de investimento e da necessidade de proteção contra chuvas fortes e ventos. O espaçamento costuma ser, em média, de 20 a 30 centímetros entre plantas e 30 a 40 centímetros entre linhas. Mas, para quem deseja cultivar girassóis em casa, em vasos ou jardins, algumas recomendações técnicas fazem toda a diferença. O girassol precisa de sol pleno, pelo menos 6 horas diretas por dia. Em vasos, misture terra vegetal com areia grossa e composto orgânico. Mantenha o solo úmido, mas nunca encharcado. Regue quando a camada superficial estiver seca. Uma das curiosidades sobre o girassol é o heliotropismo, que ocorre nas fases iniciais da planta, onde as folhas e os botões florais jovens acompanham o movimento do sol ao longo do dia, otimizando a fotossíntese. Após o florescimento, o caule se torna mais rígido e a flor tende a se posicionar voltada para o leste, onde recebe luz solar logo pela manhã. O Paraná se destaca na floricultura. Cerca de 1000 propriedades paranaenses estão envolvidas na produção de flores e plantas ornamentais. Municípios como Marialva, Maripá e Uniflor têm tradição nesse setor e fornecem para mercados regionais e nacionais. Aqui na Fazenda Escola temos um campo de girassol que foi desenvolvido pelos acadêmicos do curso de agronomia.
Essa área faz parte das atividades práticas de ensino e será apresentado durante o dia de campo de inverno do curso. A iniciativa busca aproximar os acadêmicos da realidade do campo e do potencial do girassol na nossa região. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa! E você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, lá no Instagram, TikTok, no YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. Essa semana nós recebemos vídeos enviados pela equipe da Embrapa de Palmas, no Tocantins, destacando o ataque de uma praga conhecida como mosca das galhas. A infestação tem ocorrido em lavouras de mandioca e está chamando a atenção. Num dos vídeos, o Daniel Fragoso, que é pesquisador, fala sobre como controlar essa praga. Vamos ver. Estamos aqui em uma área de um produtor de mandioca e nós estamos aqui para averiguar a ocorrência de uma praga, que é a mosca minadora das mandiocas. Era uma praga comum nos plantios de mandioca, mas esse ano tem ocorrido altos surtos. E nós aqui da pesquisa, nós estamos coletando amostra dessas galhas em diferentes áreas, levando para o laboratório para, inicialmente, averiguar se se trata da mesma espécie ou de uma nova espécie. E em cima das informações geradas, sobre esses materiais coletados, a gente também está indo às áreas dos produtores e orientando sobre as medidas de controle. Então, entre as medidas de controle, nós temos o controle biológico natural, que existe microvespas, que são parasitoides, que acabam fazendo o controle biológico natural. Então, o produtor pode optar por está adotando medidas que favoreçam esse controle biológico natural, como o plantio de espécies que vão atrair esses parasitoides, usar produtos químicos seletivos que vão controlar a praga, mas que tenha pouco efeito sobre esses inimigos naturais. A nível de pequena propriedade, o produtor pode fazer a catação manual e destruição dessas folhas infestadas. E o produtor também, nós temos observado que existem materiais com tolerância ao ataque da praga. Algumas cultivares, como a maniçobeira, Santa Bárbara e a jari, têm mostrado uma certa tolerância à ocorrência da praga. Então ele pode utilizar também esses materiais para fazer bordaduras ou plantar de forma intercalar entre os plantios, e com isso também ele vai estar fazendo o manejo cultural da praga. E além dessas medidas, que faz parte do manejo integrado de praga, nós temos também o controle químico. Embora nós não tenhamos nenhum produto registrado no Ministério para o controle dessa praga, existem outros inseticidas que são registrados para a cultura da mandioca, e por ter ação sistêmica, eles vão também ter efeito no controle da praga. Para isso é sempre aconselhável que o produtor, ao optar por fazer o controle químico, ele procure uma assistência técnica, um técnico, um profissional habilitado para isso, um engenheiro agrônomo, para orientar sobre o uso correto dos defensivos agrícolas. Então, olha só, a mosca das galhas é mais uma praga que tem causado aí preocupação dos produtores de mandioca. Era uma praga considerada secundária, Todas as pragas ou doenças secundárias podem se tornar importantes dependendo, do grau de infestação. Quando se torna muito alto, ela se torna uma praga principal. Aí todos os cuidados, o manejo tem que ser necessário para evitar que isso passe daquele local, que vá para outras regiões. Precisa ser feito aí um manejo efetivo. Vamos acompanhar agora como fecharam os preços do mercado agrícola na nossa região. A saca da soja encerrou a semana em R$ 117,00 em Cascavel, a saca do milho R$ 53,00 e a saca do trigo R$ 80,00. Depois do intervalo, como o Brasil está enfrentando a gripe aviária? Primeiro caso registrado em granjas comerciais fez o setor se unir e tomar medidas de proteção para garantir o status de líder mundial na exportação de carne de frango. É já já.
futuro pede os diferentes. Pede excelência, prática, inovação e empreendedorismo. Na FAG, a diferença está na qualidade dos professores, nas aulas imersivas que aproveitam a estrutura do campus mais completo e moderno do Brasil. No networking empresarial, nos eventos exclusivos e nas oportunidades criadas para você realizar. Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br/vestibular e inscreva-se. Provas 14 de junho. Quem faz FAG, faz a diferença. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Essa foi uma semana bastante tensa para um setor importante da economia brasileira, a avicultura. O primeiro caso confirmado de gripe aviária em granjas comerciais trouxe muita preocupação para toda a cadeia produtiva, incluindo o governo, as indústrias e, é claro, os produtores. Professor Celso, vivemos um momento aí de expectativas para o setor, né? É um momento muito delicado, mexeu com todos os envolvidos nessa cadeia alimentar, né? É um momento de muita calma, é um momento de negociação. É isso mesmo. E nós aqui do Agrofag passamos a semana acompanhando bem de perto todas as informações que diariamente eram divulgadas, tanto pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, as entidades que representam o setor e os órgãos de defesa sanitária. O resultado é essa cobertura especial que você vai assistir agora. As reportagens feitas por mim e pelo Reinaldo Japer são um resumo desses dias que foram difíceis para a avicultura brasileira e também mostram como o setor está unido para enfrentar um problema e continuar produzindo. A notícia sobre o primeiro caso de gripe aviária registrado em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, no dia 15 de maio, mobilizou o setor da avicultura brasileira. Técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária e entidades representantes das indústrias e produtores deram início a uma série de procedimentos. Ricardo Santin, presidente da BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, explica que as medidas já haviam sido planejadas pelo setor, que agiu de forma conjunta. E a gente conseguiu, então, fazer um grande trabalho de harmonização com as nossas entidades estaduais, como, por exemplo, no Paraná, o presidente Roberto Keffer, lá no Rio Grande do Sul, onde foi o caso isolado de gripe aviária em aves comerciais, o presidente José Eduardo Santos, para a gente ter uma fala harmonizada, de acordo também com aquilo que o Ministério da Agricultura falou. Essa é uma ação que a BPA fez desde o primeiro momento, muito próxima do ministro Fávaro, secretário Goulart, secretário Alain e secretário Luiz Rua, que juntos fizeram um trabalho excepcional, auxiliados pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. O secretário Bruno, o secretário Márcio Madalena e todas as equipes foram direto lá no foco. Reinaldo, eles fizeram o que tinha que fazer, o raio de 3 quilômetros, o raio de 10, as barreiras sanitárias, a desinfecção da granja e o descarte dos ovos de lá provenientes, e hoje o Brasil está livre da influenza aviária de novo. A gente ainda tem que esperar pela burocracia da Organização Mundial de Saúde Animal. A gente tem que esperar 28 dias para o chamado vazio sanitário, para que se confirme a inexistência de qualquer hipótese de vírus na granja. Mas hoje não tem influenza aviária no Brasil mais, nem em aves comerciais. Elas existem em aves silvestres, e a gente sabe que isso está no mundo inteiro, mas nas aves comerciais já acabou o surto. Nós estamos livres de influenza aviária em aves comerciais e prontos para a retomada dos mercados. Um mercado onde o Brasil é líder mundial. Em 2024, o país exportou mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango, à frente dos Estados Unidos e da União Europeia. O volume negociado com outros países representa 36% do total da produção brasileira, que é de quase 15 milhões de toneladas por ano. Para se ter uma ideia da importância desse setor para a economia do Brasil, a cadeia produtiva da avicultura é responsável por cerca de 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos. O setor movimenta mais de 90 bilhões de reais em valor bruto de produção, sendo uma das engrenagens mais relevantes do agronegócio nacional.
Com números tão positivos para a economia, é fácil entender o impacto que o caso confirmado de gripe aviária em uma granja comercial provocou. A partir do registro, mais de 20 países e blocos econômicos, entre eles China e União Europeia, suspenderam temporariamente as importações de carne de frango brasileira. Essa semana, como resposta às medidas de contenção adotadas pelo Brasil, alguns países retiraram a suspensão e passaram a restringir apenas os embarques de aves do Rio Grande do Sul. Por exemplo, o Japão. Quando aconteceu o fato, era para fechar o estado do Rio Grande do Sul, e o Japão mandou uma carta já dizendo, no segundo dia, dizendo, olha, eu confio em vocês, só não me mandem do município de Montenegro, porque eu quero ver como é que estão as investigações. Outros países, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Emirados disseram assim, eu só não quero dos raios de 10 quilômetros, de 25 quilômetros do município de Montenegro. A Arábia Saudita, olha, eu só não quero receber do Rio Grande do Sul. E começou a trocar, já, inclusive, alguns países que haviam fechado o Brasil inteiro, como, por exemplo, a União Euroasiática, que é a Rússia, Bielorrússia e outros países. Essa União Euroasiática tinha fechado o Brasil inteiro e ontem mandou uma carta dizendo, olha, eu só quero restringir o Rio Grande do Sul até que você mande mais informações. Já começa a reverter esse quadro. Ou seja, o Brasil, com muita rapidez, em uma semana, debelou o surto, mostrou que está controlado, que não existe mais nenhuma influenza aviária em aves comerciais no Brasil, e essa informação agora começa a ser passada para os países. Esse episódio vai mostrar ao mundo a confiança na nossa avicultura, e aí, lógico, tem que puxar a brasa passada do nosso Paraná, eu sou do Rio Grande do Sul, mas o Paraná é de todos, mas puxar a brasa para o Paraná, que é o maior exportador, com 40%, não teve nada disso, e por isso os países já começam a dizer, olha, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais, podem me exportar, podem mandar, porque eu confio no Brasil e no sistema de segurança que vocês têm. Para o Paraná, o retorno à normalidade é o que os avicultores mais desejam. O Estado é responsável por 34% da produção brasileira. Em relação às exportações, somente no ano passado foram 2 milhões de toneladas de carne de frango enviadas a mais de 150 países, o que equivale a 40% de tudo o que o Brasil exportou. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas, em 312 municípios paranaenses funcionam cerca de 20 mil aviários. O setor gera 95 mil vagas de trabalho diretas e 1,5 milhão de empregos indiretos. As cooperativas e empresas integradoras foram fundamentais para estruturar a avicultura paranaense. Na região oeste do Paraná, elas abatem juntas cerca de 2 milhões e 600 mil frangos por dia. Dilvio Grolli é presidente da Copavel, que fica em Cascavel, município considerado o maior produtor de aves do Brasil. Os últimos dias foram intensos na sede da cooperativa. É evidente que a cadeia da avicultura sofre um impacto, mas esse impacto maior é no primeiro momento. Agora já está se acomodando e vendo, o mundo está vendo, que o Brasil tem um bom controle sanitário, que o Brasil tomou as providências. E com isso, então, você começa a ter novamente a liberação de alguns mercados que no primeiro momento falou, espera um pouquinho, não embarque mercadoria. Quando se fala espere um pouquinho, não embarque mercadoria, isso quer dizer, país tal suspendeu. Talvez o termo correto seja suspensão, mas você vai vendo que não é uma suspensão que vai durar por muito tempo. E nós entendemos também que se nós continuar com esse controle firme e não ter outro foco de influenza no Brasil, nós teremos a normalidade dentro de poucos dias, no máximo 30 ou 40 dias. Dilvio considera que o setor reúne uma cadeia produtiva muito bem organizada, que não pode ser afetada por um caso isolado. Nós estamos no melhor momento do Brasil. Estamos no grande momento. Somos líderes das exportações mundiais. O ano de 2024 vieram para o Brasil como receita da avicultura quase 10 bilhões de dólares. Isso corresponde a quase 57 bilhões de reais que entraram no Brasil pela exportação de 5,2 milhões de toneladas de frango. Dos 5,2 milhões de toneladas para a produção total de frango, que é
14 milhões e 800, o resto fica no mercado interno. E o mercado interno, tá, tem o frango com uma boa aceitação, porque é um produto de boa qualidade, um produto que tem valor competitivo, ele é mais barato que todas as outras carnes. É mais barato que a carne suína, é mais barato que a carne bovina, é mais barato do peixe e assim as outras carnes, tá? A nossa competitividade no frango é maior entre todas as proteínas, tá? E a produção se dá de maneira organizada, com muita competência, mas nós temos que ter nesse momento muita reflexão, aumentar os cuidados, tá? Do que nós estamos tendo até agora, tá? E para que as coisas entrem na sua normalidade e possamos voltar a ser os principais exportadores mundiais, que aliás, dificilmente, mesmo com o problema da influenza no Brasil, nós vamos perder essa posição. Roberto Keifer é presidente do Sindiavipar, o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná. O empresário também é dono da Globo Aves, uma das maiores produtoras de ovos férteis da América Latina. Keifer acompanhou de perto toda a mobilização do setor para implantar medidas de contenção que haviam sido planejadas em caso de confirmação da gripe aviária no Brasil. Mas o que aconteceu então com o foco? O primeiro foco no Brasil foi em Montenegro, 17 mil aves da companhia Vibra. Essas aves estavam com 35 semanas de idade, tá? De lá saíram os ovos da Vibra para Rio Grande do Sul, no incubatório de Soledade, no incubatório aqui do Paraná, que eles têm um incubatório no Paraná, com 2 frigoríficos aqui no Paraná, em Itapejara do Oeste e Pato Branco, e tem um 7 Lagoas em Minas Gerais. Muito bem. Esses ovos saíram, então, vieram para esses incubatórios. O que diz os protocolos de contingência que foi aprovado pelas empresas ADAPAR e MAPA? Qualquer ovo de origem de influenza aviária que entrar num incubatório, qualquer que seja, serão eliminados 100% dos daquele incubatório. Muito bem. Então, quais são os procedimentos que aconteceram após os fatos? Primeiro, o lote foi abatido lá no Rio Grande do Sul, de matrizes, com 35 semanas. Enterrado, tirado o esterco, enterrado, etc, limpo, lavado, desinfetado. A partir dessa segunda-feira, considera 28 dias de vazio para o governo estar monitorando para checar. Se não deu nada, daqui a 28 dias declara aquele local livre de influenza. O que foi feito com os ovos? Eliminados 100% dos ovos, todos desses incubatórios, em valas, no próprio local do incubatório, que é o que diz o protocolo, tá certo? Valas de 7 metros de profundidade, com lona, toda uma assessoria na parte ambiental, ok? Enterrado tudo isso. Agora está sendo lavado e desinfetado esses incubatórios também. A partir de hoje, algum incubatório já está autorizado a começar a incubação, certo? Então, provavelmente, a partir dessa semana vai acontecer isso. Por outro lado, toda essa eliminação de ovos, que mais ou menos serão 25 milhões de ovos que foram eliminados, você terá, então, agora um nascimento a menor de 4 milhões de pintos por semana. Esses 4 milhões de pintos que a Vibra não vai alojar, o mercado como um todo está se ajudando a encontrar formas de arrumar os pintinhos para a Vibra, para que não feche 3 frigoríficos por 30 ou mais tempo de dias. Por outro lado, como nós falamos, das exportações interrompidas, beleza? Mas naqueles países que acordaram já aquele modelo sanitário, comercial, ajustou, segue os embarques, o restante está sendo estocado e não produzido para estocar. Ou seja, a China leva 40 mil toneladas. Muito é de pé e pata. Esse pé e pata está indo para a farinha de carne. Tá? A África do Sul compra muita CMS, que é a carne mecanicamente separada. Vai para o digestor, vai para a farinha. Entendeu? Não estoca esse produto. Deixa passar o período dos 28 dias para estar, então, liberado. Ou então eles venham e digam, ok, pode embarcar fora do Rio Grande do Sul. Então é isso que está acontecendo no Brasil, certo? Sem nenhuma contaminação em pessoas, sem nenhum problema de consumo da carne,
Não é este ovo que nós eliminamos, que é o ovo de consumo. Esse ovo é o ovo embrionado, é o ovo que nós estávamos incubando para nascer pintinho. Então não é esse ovo de consumo, tem nada a ver, tá certo? Então é um único foco, tem outros focos que aconteceram no Brasil que estão sendo monitorados, que isso é de praxe, o governo e o Ministério e a Secretaria dos Estados monitorar diariamente vários lotes para lá e para cá, mesmo das aves migratórias, mesmo das aves domésticas e assim por diante. Então está sendo noticiado nesse momento que tem 7 focos, 3 já foram eliminados, que não é, e os outros também não deverão ter, porque isso é uma rotina que é feito no dia a dia dentro do Ministério e nas secretarias da Agricultura dos estados. Então, assim, é para tranquilizar o mercado, a gente pode colocar o seguinte posicionamento, que passados os 28 dias, possivelmente nós vamos estar livres da influenza, certo? Então, embarca-se normal, tudo segue normal. O que vinha sendo exportado está sendo estocado. Ele não vai entrar para o mercado interno, porque possivelmente essas empresas e esses países vão necessitar desse produto. Até porque nós representamos quase 40% do consumo de frango fora do Brasil. Então é muita tonelada. Mês passado foram 470 mil toneladas de carne. Pessoal, isso é muito volume. Então os países dependem do Brasil e nós dependemos deles. Então eu acho que rapidamente a gente sai dessa. Mas o que é importante? Estávamos preparados para receber o primeiro impacto da influenza. Há 2 anos atrás a gente não estava preparado. Mas de lá para cá se trabalhou muito nesses acordos bilaterais para que realmente não tenhamos um estresse tão grande no primeiro momento que fosse acontecer o fato. E esse é o primeiro foco, pode acontecer mais outros, mas agora a gente está preparado com o governo e as empresas e a nossa BPA, que é a nossa Associação Brasileira da Proteína Animal, preparado para realmente enfrentar esse tipo de problema. A gripe aviária é uma doença causada pelo vírus influenza A do tipo H5N1, que afeta aves silvestres, domésticas e de criação. Ele foi identificado pela primeira vez na Itália, em 1878. Desde então, se espalhou pelos continentes, com surtos mais intensos a partir de 2003, na Ásia, Europa e na África, como mostra esse mapa da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, com dados coletados em fevereiro desse ano. No mapa é possível ver os pontos com maior concentração de casos de gripe aviária no mundo, com 38 países apresentando registros da doença. Também é possível ver que nenhum foco era registrado no Brasil. Mas isso mudou com o caso confirmado em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro registrado em uma granja comercial. Em 2023, a gripe aviária já havia sido identificada em aves silvestres no litoral do Espírito Santo. Na época, todo o setor avícola se uniu e reforçou as medidas de contenção e prevenção para que a doença não chegasse a aviários de produção comercial. E o esforço valeu a pena. O caso da granja em Montenegro está controlado. Especialistas atribuem essa eficácia do setor ao bom trabalho que o Brasil desempenha quando o assunto é biossegurança. Há 2 anos, o programa Agrofag já mostrava como é realizado esse cuidado com a sanidade nas granjas da região de Cascavel. O avicultor Alceu Pedron gravou com a nossa equipe a uma distância segura dos aviários, que abrigavam 70 mil aves em sistema de integração. Todo aviário tem um lavatório para poder lavar as mãos, você muda de um para o outro. A troca de calçados para entrar de um aviário e outro, até para evitar contaminação entre aviários, né? E, principalmente, evitar o fluxo de pessoas estranhas dentro e o fluxo de animais também, cachorro, gato, galinha, essas coisas, tudo tem que ser evitado da entrada da propriedade, dentro do cercado da avicultura. Daí. Agora, com o caso confirmado em aves comerciais, o Brasil decretou estado de emergência zoossanitária e implementou medidas ainda mais rigorosas de controle sanitário. No Paraná, a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária, reforça a importância das ações de prevenção.
O repórter Reinaldo Japer conversou com Rafael Gonçalves, que é o chefe do Departamento de Saúde Animal da ADAPAR. Rafael, bom dia, seja bem-vindo ao programa Agrofag. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer, uma honra estar aqui e a gente desde já agradece o espaço aí para a gente conversar um pouco sobre o nosso trabalho. Rafael, com a confirmação, né, da gripe aviária em uma granja no Brasil e com todo esse impacto na cadeia, como a ADAPAR está trabalhando nesse sentido, principalmente com as medidas de biosseguridade? Bom, com a confirmação do foco de influenza aviária de alta patogenicidade em granja comercial lá no Rio Grande do Sul, certamente aumenta ainda mais os nossos cuidados e o nosso trabalho aqui como Agência de Defesa Agropecuária aqui do Estado do Paraná. Como todos já devem estar acompanhando nos noticiários, esse foco foi o primeiro do Brasil em granja comercial, mas a gente já tem a circulação do vírus da influenza aviária aqui na América do Sul desde 2022, no Brasil desde 2023, a gente teve o primeiro caso no Espírito Santo, numa ave silvestre, e aqui no Paraná também já teve 13 casos em aves silvestres no litoral do estado, longe da área produtiva. De qualquer forma, a gente já vinha monitorando a doença já há alguns anos, né? A cadeia de aves é uma cadeia bastante organizada e vem já se preparando, se estruturando para esse momento, e certamente essa organização da cadeia, essa preparação que foi feita pelo setor, pelos produtores, indústrias, tem evitado aí que a doença se dissemine e atinge outras propriedades, né? Então aqui pela ADAPAR a gente tem intensificado nossa vigilância, nosso atendimento de todos os casos suspeitos, nossa vigilância ativa, que é aquela vigilância de propriedades que mesmo que não tenha aves com sinais clínicos, a gente faz monitoramento, coleta de material, fiscalização do trânsito, comunicação aos produtores, né, reforçando as medidas de biosseguridade. Então a gente vem reforçando muitas atividades relacionadas à avicultura nesses últimos meses. Foi interessante a gente comentar que é um trabalho que vem então, né, de anos atrás, e no caso esse monitoramento nas granjas, principalmente agora, nesse momento mais crítico, teve uma intensificação, e como o produtor também pode, né, contribuir com a ADAPAR, quais são os principais sinais ali que o produtor deve observar nas aves e comunicar à ADAPAR? Então, o nosso cuidado nesse momento é evitar que a doença entre dentro das nossas propriedades, mas eventualmente acontecendo, a gente precisa realmente chegar o quanto antes, né, nesse tipo de situação. Quanto antes a gente conseguir resolver uma situação de suspeita, mais rápido a gente vai conseguir restabelecer o nosso status e evitar a disseminação da doença. A gente vem sempre reforçando aos produtores. Viu alguma coisa diferente na sua produção, uma mortalidade muito aguda, por exemplo, tem que chamar a ADAPAR, né? Não precisa esperar que essa notificação aconteça quando chegar a 100% do aviário. Passou de 10% de mortalidade em menos de 72 horas, tem que comunicar a ADAPAR para que a gente faça a investigação. As aves apresentaram algum tipo de sinal clínico, principalmente sinais neurológicos, tem que ser comunicado à ADAPAR para que a gente faça a investigação, e nesse caso até não precisa ter mortalidade. Apresentou sinais neurológicos, diarreia, edema de cabeça, ou esse conjunto de situações, chama a ADAPAR para que a gente faça a investigação, às vezes até em paralelo com a empresa, que possa estar investigando outras doenças que causam sinais semelhantes, mas a gente conseguir identificar a doença no início é fundamental para evitar a disseminação para outras propriedades, né? Então, esse é um caso também do Rio Grande do Sul bastante interessante nesse sentido, né? É um caso provavelmente isolado, onde foi feita a notificação, atendimento muito rápido da Secretaria de Agricultura lá do Estado, envio de material para o laboratório, e isso então fez com que o foco ficasse restrito àquela propriedade, e a gente nem teve situações da disseminação da doença. Rafael, só para a gente aprofundar, né, no caso ali, na pior hipótese, em casos de detecção do foco aqui no Paraná, qual o protocolo imediato que a ADAPAR precisa fazer aqui para isolar e para conter essa doença? Qualquer foco de uma doença emergencial, a primeira coisa que a gente faz é interditar e proibir qualquer saída de aves, nesse caso, né, ou de animais, e de seus produtos dessa propriedade. Então, quando a gente tem um foco de uma doença de alto impacto como esse, a gente, a primeira ação seria evitar a disseminação da doença, que é a interdição da propriedade. Depois a gente parte para a erradicação dos animais, né, sacrifício e enterro dos animais, e aí sim a desinfecção das propriedades,
e o restabelecimento da área de produção, que nesse caso aqui de influenza aviária vai levar aí, nesse caso, 28 dias de vazio para que haja qualquer tipo de novas entradas de animais. Então aqui seria mais ou menos isso também. É uma doença que preocupa pelo poder de disseminação, né? Então, se houver a entrada da doença em uma única propriedade, é feito todo o trabalho em cima dessa propriedade, interdição, controle de veículos, desinfecção dos veículos, da movimentação das pessoas, né, o uso de roupas adequadas para estar dentro dos galpões. Então é mais ou menos nesse sentido de evitar a disseminação e a propagação da doença para outras propriedades vizinhas. Certo, Rafael, muito obrigado pela sua participação e pela sua atenção aqui para o programa Agrofag, sempre à disposição. Nós também ficamos à disposição, obrigado mais uma vez pelo espaço. E maiores informações a gente tem no nosso site, tem todos os telefones, todas as formas de fazer notificação, a gente fica à disposição de todos os amigos que estão escutando a gente aqui. Muito obrigado. Professor, então o momento é delicado, como nós estamos acompanhando, né? Mas todo o setor precisa se unir para combater, então, a gripe aviária. É um momento difícil, houve um impacto muito grande, houve uma conversa muito grande, né? E a gente nota a união de todo esse pessoal que está envolvido nessa cadeia para resolver esse problema. E o Brasil é referência mundial em contenção dessa doença, né? E as medidas são tomadas, estão sendo tomadas, e agora com maior rigor ainda. Exatamente. A gente vai seguir acompanhando esse assunto aqui no Agrofag. Veja agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias na nossa região. O dia hoje nas cidades do Paraná será ensolarado. Segundo o CIMEPAR em Cascavel, as temperaturas ficam mais frescas. Ainda assim, agradáveis. Mínima de 16 e máxima de 24. Na segunda, ainda teremos sol, sem riscos de chuva. Mínima esperada é de 16 e a máxima 25. Na terça, a chegada de uma frente fria ao sul do país provoca chuvas e temporais aqui no interior do estado. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Na quarta, a temperatura começa a cair e há possibilidade de geada para a madrugada. A mínima para a quarta é de 8 e a máxima não passa dos 19 graus. Na quinta, os termômetros podem chegar aos 5 graus. Atenção! Para esse domingo, em Guaíra, a indicação é de céu clarinho. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. Amanhã também será assim, com tempo estável e calor. A variação apresentada é dos 18 até os 28. Na terça chega a chuva, o tempo fecha e tem chances de temporal. Para a quarta, a concentração de água fica ainda mais intensa e a temperatura vai caindo, mínima de 11 e máxima de 21. Para a quinta, os termômetros devem ficar entre 9 e 13 graus. E em Foz, teremos condições parecidas. Sol nesse domingo e amanhã também, com mínima de 19 e máxima de 26. E a terça será chuvosa. Temperaturas agradáveis, entre 21 a 27 graus. Já na quarta-feira, o volume se intensifica e fica perto dos 30 milímetros. O frio toma conta da cidade. Mínima de 11 e máxima de 20 graus. Na quinta, também tem frio previsto ao longo do dia. Mínima de 8 e a máxima não passa dos 13 graus. No próximo bloco, pesquisadora da Embrapa ganha Prêmio Mundial da Alimentação. É daqui a pouco. O futuro Pede os diferentes. Pede excelência, prática, inovação e empreendedorismo. Na FAG, a diferença está na qualidade dos professores, nas aulas imersivas que aproveitam a estrutura do campus mais completo e moderno do Brasil. No networking empresarial, nos eventos exclusivos e nas oportunidades criadas para você realizar. Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br/vestibular e inscreva-se. Provas 14 de junho. Quem faz FAG, faz a diferença. Professor Celso, o Brasil tem dado exemplo quando o assunto é a produção e a utilização de insumos biológicos, né? O Brasil é pioneiro e adotou essa tecnologia rapidamente. E isso só foi possível com o apoio da ciência e dos estudos para a criação de novos bioinsumos. Essa justamente é a base do trabalho da doutora Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa. Ela recebeu neste mês o Prêmio Mundial da Alimentação, considerado o Nobel da Agricultura. É a primeira vez que uma cientista brasileira conquista esse título. Nós conversamos com a doutora Mariângela. Olha só.
Vamos agora, então, até Londrina para conversar com ela, né? Que honra recebê-la aqui no Agrofag, assim, de modo remoto, mas que legal ter aqui, então, doutora Mariângela Hungria, mais uma vez com a gente. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço essa oportunidade de estar podendo falar aí com vocês, falar um pouco de ciência, isso é muito bom. Doutora, Prêmio, então, Mundial da Alimentação de 2025, né? Você recebeu aí essa que é uma grande honra, né, para todo o país, mas imagino que para os seus 40 anos aí de carreira, dedicados à agricultura, dedicados aos estudos com os biológicos, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre essa ideia, né? É um Prêmio Mundial da Alimentação, mas envolve muita pesquisa, muito estudo envolvido aí em todo esse projeto. É a sua missão de vida. Exato. E eu acho que, na verdade, eu fico pensando e acho que foi esse prêmio é realmente pela carreira, né? Por os 40 anos, que realmente mais de 40 anos que eu dedico a essas pesquisas, sem nunca ter tido uma dúvida, sabe? Dúvida existencial? Eu nunca tive. Eu sabia disso, passei por momentos bastante difíceis, de falta de consideração das pessoas, de não acreditarem na pesquisa, de não terem dinheiro, mas nunca desisti. Parece que isso me dava mais forças ainda para continuar com aquilo que eu acreditava. Desde 1991 na Embrapa Soja, então, né, e nessa sua carreira dedicada aí ao uso de biológicos, principalmente, né, as bactérias fixadoras de nitrogênio aí, e o tanto de contribuição e economia com insumos químicos para a soja, vendo todo esse estudo colocado em prática e tanto de economia a nível mundial, para você também mais do que um orgulho, é realmente dever cumprido? Sim, porque olha, Antoniela, eu vou falar, porque no Brasil a gente fazer pesquisa é muito difícil. E eu posso te falar por experiência própria, assim, que não tem maior frustração do que você saber que tem treinamento e consegue fazer uma coisa que vai ser muito importante, que você vai poder contribuir, mas você não tem recursos para aquilo. É uma frustração muito grande e a gente vê, né, essas reportagens, fugas de cérebro para os países. Eu conheço fuga de cérebro dos países, colegas de trabalho, ex-alunos, mas eu tive essa oportunidade, né, tive emprego oferecido fora do país, mas é uma coisa, assim, uma determinação que você fala assim, não, eu vou conseguir, estou sofrendo, mas vai passar e vou conseguir fazer alguma coisa para entregar ao meu país. Porque, Antoniela, eu gosto muito do Brasil, tenho muito orgulho de ser brasileira e acho que a gente pode contribuir muito aqui no Brasil, e estamos contribuindo, e espero que as novas gerações contribuam cada vez mais, principalmente nesse ramo de sustentabilidade agrícola. Então, olha, depois que tudo passa, você fala, já esqueci todo o sofrimento, deixa eu só celebrar a alegria. Falando em alegria, né? É interessante porque, além de todas essas conquistas e essa contribuição na economia com os insumos químicos para a soja, essa integração de biológicos e químicos, a gente vem aí também com esses estudos para pastagens degradadas, que é o que vocês têm, né, se debruçado aí agora. Essa é a nova perspectiva? Sim, porque eu falo que eu quero terminar agora a minha carreira com as pastagens degradadas, que é o nosso principal passivo, né, ambiental. A gente tem aí uma área com pastagens que é mais do que o dobro da área com todas as outras culturas e, infelizmente, 60% a 70% num estágio de degradação. Então, quero muito ajudar a dar uma contribuição para recuperar essas áreas via biológicos. Nossos resultados iniciais já são muito promissores, porque daí a gente, aumentando a gente vê que aumenta não só a produção de biomassa, como a qualidade dessas pastagens. Daí a gente pode colocar mais gado numa área menor e liberar aí milhões de hectares para a agricultura, tá? A gente pode duplicar, triplicar a produção nacional com essas áreas liberadas, sem ter o que é um sonho, né? Como agrônoma, que realmente não queria que uma árvore mais fosse
colocada abaixo em uma área preservada, entendeu? Numa área de floresta, numa área de preservação ambiental, porque a gente não precisa disso. Nós temos muita área que a gente pode incorporar para a agricultura sem ter que derrubar uma árvore. Isso aí. Fica o recado para os novos profissionais aí, para os profissionais que já estão no mercado de trabalho também acreditarem nesse sonho, né? Muito obrigada, doutora Mariângela Hungria, por estar aqui com a gente mais uma vez e parabéns de todo o coração aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço e quero muito levar com isso a imagem, porque a gente sabe que no exterior, às vezes, a imagem do Brasil não é boa. Nós temos problemas, mas a grande maioria do agro do Brasil, do pequeno agricultor, agricultura familiar, até o super empresarial, são de pessoas comprometidas com a sustentabilidade. A prova disso é que somos os líderes no uso de biológicos, no número de agricultores adotando esses biológicos, e é essa imagem que eu quero ajudar a divulgar no exterior. Perfeito. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Professor Celso, um orgulho para o Brasil. Com certeza. A doutora Mariângela é a continuidade dos trabalhos da Joana Dobenaini, uma pesquisadora lá da Seropédica, da Embrapa, Seropédica do Rio de Janeiro, que fez a inoculação da soja. Ela incentivou, descobriu. Então, o que a inoculação da soja fazia? Fixação de nitrogênio, biológica do nitrogênio do ar, certo? E eu tive o prazer e o privilégio de fazer alguns trabalhos da equipe da doutora Joana sobre a zospirila no norte do Paraná. Então, eu fico muito feliz, a continuidade desse trabalho me deixa muito orgulhoso. Tem pessoas aqui no Brasil que estão dando continuidade e surgindo novas coisas na agricultura, modernidade da agricultura. Isso é muito importante, é a pesquisa da vanguarda. Importante demais, né? E veio aí o Prêmio Mundial da Alimentação. Nossa, ótimo, ótimo isso daí. Que legal essa história também, professor. Muito bem. E agora é hora de ver como fecharam os preços da proteína animal essa semana. A arroba do boi gordo fechou a semana em R$ 303,65, o quilo do suíno R$ 6,50 e o quilo do frango R$ 4,44. Agora vamos ao quadro das redes sociais com dicas de cursos, eventos para vocês aqui. Vamos começar com esse curso aqui do Senar, que é o controle de verminoses em ovinos e caprinos. Senar Play, então, promovendo esse curso, né, para você que quer saber mais sobre essa área da ovinocultura, gratuito e online. Tem QR Code na tela para você ver todos os detalhes. Agora, um evento que vai acontecer, então, aí nos próximos dias. Olha só, é o terceiro encontro de mulheres rurais de Catanduvas. Dia 29 de maio, início às 8h30 da manhã, vai até às 4 horas da tarde. Todas as mulheres, então, da região estão convidadas para participar desse evento lá em Catanduvas. Vamos para o próximo aqui, a gente tem um recado agora, professor Celso, que é as ações, que são as ações da ADAPAR, no sentido aí do cadastro obrigatório dos rebanhos, né? Então a gente vai ouvir um recado do Everton, que a ADAPAR está com uma unidade móvel fazendo, então, esse cadastro dos rebanhos. Muito importante esse cadastro. Exatamente, vamos ver o recado dele. Olá, amigos do Agrofag, aqui é o Everton, passando para reforçar a importância da atualização do rebanho de animais. O prazo vai até 30 de junho e aqui em Marechal Cândido Rondon estamos com uma unidade móvel para facilitar para os produtores. Para maiores informações sobre o cronograma, poderá entrar em contato com a gente pelo telefone 45 3254 6981 ou pelo site da ADAPAR. Muito bem, então só relembrando, né, esses telefones aí que o Everton citou, o DDD é 45 3254 6981 ou 45 3254 6848. E quem quiser saber mais informações, para saber se essa unidade da ADAPAR vai chegar até a sua cidade, basta entrar então em contato com a equipe da ADAPAR da sua região. E agora a gente vai encerrar aqui as nossas redes sociais, não temos mais artes aqui. Professor Celso, obrigada mais uma vez pela companhia, pela parceria e até o próximo domingo. Até o próximo domingo, Daniela. Um abraço a todos, até o próximo domingo. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Uma semana abençoada a todos. Até lá.